Olá, sétimo ano, bom dia. Hoje a nossa aula de oficina de negócios da segunda-feira, dia 27 de setembro de 2021. Então, hoje nós vamos continuar o nosso capítulo 6, que é planejando um futuro de sucesso, certo? O ênfase deste capítulo não é propriamente a escolha futura de vocês, mas sim a construção do futuro com avaliação em hábitos do presente. Porque se a nossa escolha profissional vai ser uma escolha futura, mas nós sempre temos que trabalhar com hábitos do presente. É muito comum que vocês, certo? Cada vez mais cedo acumulem uma série de responsabilidades que preencham toda a sua semana. Na realidade, esse é o certo, né? Vocês têm aí uma semana de estudos, de segunda a sexta, então várias tarefas, sendo ela escolar ou não. Então é aí uma junção de muitas responsabilidades, né? Então, na ânsia de fazer jus à competitividade crescente e estimulados pela ampla oferta de cursos, muitos pais têm optado por preencher a agenda do filho com um grande volume de atividades extra-classe. Então, vocês têm essas atividades durante a semana, essas atividades extra-classe, certo? O efeito, muitas vezes, pode ser contrário. Pode ter estresse, cansaço, dificuldade de concentração. E em vez de um jovem mais preparado, certo? Você vai ter aí um jovem mais cansado. Isso pode ser dado através do excesso de tarefas, quanto à dificuldade de administrar o próprio tempo, porque não é a quantidade de atividades que vai atrapalhar, e sim a administração do tempo. Esse é que é o ponto crítico, que até mesmo os adultos se atrapalham também na vida profissional. Então, dentre dos principais desafios que vocês vão encontrar, está a falta de tempo para planejar, o que torna aí refém de uma sucessão de tarefas para ontem, ou o excesso e a distração. Se esse cenário desafia até mesmo os profissionais experientes, é necessário trabalhar a administração do próprio tempo cada vez mais cedo. No caso de vocês, é importante avaliar até que ponto vocês têm autonomia para administrar o seu tempo, porque na faixa etária de vocês têm uma dependência muito grande de adultos para escolher as atividades extracurriculares a que vão se dedicar ou para se deslocar rumo para os seus compromissos. Assim, nós precisamos estimular sempre a organização, levando em consideração que no presente o tempo deles está atrelado ao tempo dos responsáveis. Então, o tempo de vocês sempre vai estar atrelado ao tempo dos pais ou responsáveis. Então, o que é que isso acontece? Às vezes acontece o quê? Você tem suas aulas segunda, terça, quarta, quinta e sexta. E você começa a acumular suas atividades, vai acumulando as tarefas domésticas,
acumulando outro tipo de atividade extra que você tenha. Então, essa desorganização, como falou o texto paralelo do nosso capítulo, vai lhe prejudicar, certo? Então, você tem aí uma organização necessária. Se você conseguir organizar a sua semana, as suas tarefas de acordo com o dia, você vai ter aí um melhor desempenho. Também com a ajuda dos seus responsáveis, que vão aí orientar vocês também nessa organização de tempo disponível, certo? Então, agora eu quero que vocês abram o livro na página 48 e 49, que nós vamos fazer a atividade 48, 49 e 50. Antes de a gente fazer a atividade da página 49, nós vamos ler um texto do livro da página 48, falando sobre planejamento. O que isso tem a ver com o horário de vocês? Vamos acompanhar a leitura na página 48. O planejamento é uma prática voltada para o futuro. Isso significa que, se analisarmos o presente para tomar decisões que interferem na nossa vida futura. No entanto, muitas coisas que acontecem não estão sob o nosso controle e nem sempre podemos evitá-la. É o caso do estudante que adoeceu perto das avaliações e com bastante matéria pendente. Quando planejamos, não temos controle sobre fatores imprevistos, ou seja, a contingência, mas podemos minimizar as consequências negativas de um acontecimento indesejado quando nos prevenimos. Então, imprevistos acontecem, mas se vocês vierem se planejando ao longo do tempo, as consequências negativas vão ser bem menores. Por um acaso você precisou faltar uma semana porque estava doente, precisou faltar 1 ou 2 dias porque precisava sair e ir para algum lugar, ou então por algum motivo os seus responsáveis não tiveram como deixar você na escola por algum motivo. Então, se acontecer alguma situação imprevista, você que já tem o seu planejamento no decorrer da semana, você não vai sentir tanta dificuldade. O acúmulo de tarefas vai ser menor do que se você não se organiza, se você faz tudo no tempo que você quer, que você acha suficiente, que você não separa o seu horário para fazer as suas atividades e vai deixando, e aos poucos, quando você vê, tem muita coisa acumulada e você vai se sentir perdido, certo? Então, continuando o texto. Se o garoto em questão viesse estudado regularmente, os dias em que precisou descansar não causaria tanto impacto, porque ele já teria bastante matéria adiantada. Isso significa que planejar não nos livra das surpresas desagradáveis, mas nos deixa mais preparados para lidar com elas, como eu falei. Então, na idade de vocês, o melhor caminho para exercitar o planejamento é organizar uma rotina de estudos, já que é a nossa principal responsabilidade. Quando criamos esse hábito, formamos o planejamento e organizamos uma rotina. Você vai ver que se você começar a organizar sua rotina, com o passar dos dias, você vai ter tanta facilidade que você já vai estar acostumado com a sua organização, que nem vai lhe incomodar e nem vai lhe dar
tanto trabalho. Então, isso faz com que fique mais fácil lidar com os desafios que crescem à medida que adquirimos mais responsabilidade, como a faculdade ou o primeiro emprego. Tem pessoas que querem terminar os estudos, querem entrar numa faculdade, numa universidade, pensam aí em continuar estudando e depois arrumar um emprego. Alguns de vocês, pensam em, assim que terminar os estudos, pensam diferente, em logo ingressar no mercado de trabalho. Então, a gente tem aí diferentes opções que vocês vão ver ao longo dos anos, certo? Nesse módulo mesmo de oficina de negócios, no volume do 8º ano e também no volume do 9º ano, as escolhas profissionais vão ficar bem mais explícitas para vocês, certo? Se planejar e administrarmos desde cedo, teremos menos propensão para o estresse, que normalmente acontece quando a gente não sabe lidar com a quantidade e atribuições que recebemos. Vamos ficar estressados, chateados, Não vamos conseguir fazer nada direito, porque vamos ter que fazer muitas coisas no intervalo de curto, muito tempo. E algumas pessoas também, infelizmente, adoecem por causa do estresse, do cansaço. Um futuro de sucesso começa pela maneira como lidamos com as nossas responsabilidades e respeitamos os limites do nosso corpo, sabendo dosar nosso período de esforço e descanso e cumprindo de forma satisfatória os compromissos que assumimos. Neste sentido, o seu futuro já começou e você pode aproveitar o momento para exercitar esse compromisso ao máximo, certo? Então, você pode aí, uma coisinha que eu quero que vocês coloquem no aplicativo é: se você tem aí o horário organizado das suas tarefas semanais, quem sim vai mandar uma mensagem lá no aplicativo, certo? E quem não, também vai mandar lá. E como é que funciona? Se você tem o seu horário, você vai dizer que sim e como ele funciona, Se faz tempo que você utiliza, quem foi que lhe ajudou a lhe organizar, ou você se organizou sozinho, certo? Se faz pouco tempo, se você acha ideal, certo? Quais foram as mudanças que você fez ao longo do tempo que você se organizou. E se você diz que não, você também vai especificar por que não. Se você não acha interessante, se você não gosta, não tem vontade, não tem disposição, se ninguém lhe ajuda. Então, isso daí é a primeira coisa que vocês vão colocar no caderno de vocês, certo? A atividade de hoje de classe, você vai colocar aí no seu caderno, certo? Se você tem um planejamento, se você é uma pessoa organizada e como funciona. Então, entrem em detalhes e escrevam como funciona o planejamento ou a organização de vocês. Quem ajuda, quem não ajuda, como funciona, quanto tempo, para que serve. Não somente as tarefas da escola, mas outras atividades também, que seja em casa, para ajudar, ou que seja alguma atividade extra que você tem, se você faz um curso, se você participa de alguma aula, de algum esporte, certo? Qualquer atividade, ok? Então, vocês vão fazer isso daí no caderno, não esquecer de colocar que todas as atividades são para nota, botar a data de hoje, 27/9/2021, já vai responder a pergunta, justificar, tirar foto e enviar pelo aplicativo. Okay? Depois que você terminar, você vai abrir o seu livro na página 49, vai botar na página 49, classe, mesma coisa, e a data de hoje, 27/9, atividade de classe.
Se você está com o livro, você pode responder no seu próprio livro, a não ser que você precise, né, de mais espaço para resolver as questões, aí você pode responder no seu caderno. Mas quem está sem o livro por algum motivo, tem que copiar as perguntas e responder também. Estar sem o livro não justifica não fazer as tarefas, certo? Então, página 49, questão 1. O que é planejamento? Então, aí, de preferência, você pode colocar a sua resposta pessoal, né? E eu sempre digo que, se possível, vocês tiverem aí a aula com o livro, o caderno e um dicionário. Pode também dar uma pesquisada no livro, no dicionário, na internet e fazer uma resposta bem elaborada junto com a sua resposta e colocar aí na questão 1 o que é planejamento, interrogação. Questão 2. O que devemos levar em consideração ao fazer um planejamento? Interrogação. Então, o que é que você deve fazer? O que é que você deve levar em consideração? Certo? Coloquem tudo o que vocês tiverem vontade. Questão 3. O que é a contingência? Falamos um pouquinho sobre isso na aula de hoje. E você também aí pode explicar com as suas palavras, né? Com palavras do livro, do dicionário, da pesquisa que você fez extra. Lembrando que tem que ser uma resposta junta, né? Você não vai só pesquisar na internet e vai colocar aí. Pesquisar no livro e vai colocar aí. Não, tem que ter uma junção da sua opinião pessoal também. Questão 4. Assinale V para verdadeiro e F para falso. Letra A. Quando planejamos, temos controle sobre todos os fatores, inclusive os acontecimentos futuros. V ou F. B. O planejamento é uma atividade voltada para o futuro. Logo, as condições presentes não interessam. V ou F. C. Só é possível planejar de maneira formal escrevendo nosso plano no papel. V ou F. D. Não temos controle sobre acontecimentos futuros, mas o planejamento nos ajuda a estar mais preparados para lidar com ele, certo? Então, aí vocês têm A, B, C e D para colocar V ou F. Então, se vocês já responderam, agora a gente vai colocar a resposta. Quando planejamos, temos controle sobre os fatores? Falso. O planejamento é uma atividade voltada para o futuro? Sim, mas as condições presentes não interessam? Falso. Se é possível planejar de maneira formal escrevendo no papel? Falso. Não temos controle sobre os acontecimentos, mas o planejamento nos ajuda a estar mais preparado para lidar com eles. Verdadeiro. Então, letra A, falso. Letra B, falso. Letra C, falso. E a D foi a única alternativa que nós temos aí como verdadeira. Certo? Aí embaixo tem refletindo. Que tal elaborarmos um plano de estudo para exercitarmos o que aprendemos sobre organização do tempo? Temos aí uma interrogação. Então, vocês vão colocar na página 50 a atividade para casa, certo? Para atividade para casa, coloque aí a data e atividade de casa. Quando você inicia um planejamento, muitas dificuldades poderão surgir no caminho. Veja algumas dúvidas. Qual a duração? Quantas horas devo estudar? Como organizar? Devo estudar disciplina que gosto? Ou tenho facilidade? Ou focar nas que considero mais difíceis? E lá embaixo
você vai colocar em prática o seu horário domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. De preferência, colocar essa tabela no caderno, porque aqui o espaço é muito pequeno para resolver. Então, você coloca aí essa tabelinha no caderno e responde de acordo com a sua semana, certo? Então, vocês vão fazer a página 50 e na próxima aula a gente vai continuar falando um pouco de planejamento e vamos ver como montar um bom plano de estudos, certo? Então, se você já tem, você vai montar, vai melhorar o seu, certo? E se você não tem, você vai fazer um plano através do texto da nossa próxima aula, certo? Hoje nós estamos encerrando a nossa aula. Mande a sua atividade do livro e a do caderno, a primeira questão de classe, pelo aplicativo para a nota. Façam a atividade da página 50 para casa e também envie pelo aplicativo, certo? Nós voltaremos na próxima segunda, não, mais ou menos daqui a uns 15 dias com a nossa próxima aula de oficina de negócios e já vamos entrar no nosso mês de outubro. Então, uma boa semana e boa aula a todos.